E aí, cunhada, nada? Atenção, Clédia Cardinale. Cadê você? Está dizendo aqui que você não pode entrar na live. Deixa eu te convidar novamente, só um minuto. Foi convidada, viu? Cadê você? Olha ela. Boa noite, minha cunhada. Paz do Senhor Jesus. Amém, paz. Como é que está aí? Como é que estão as coisas? Tudo caminhando, graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso. E aí a gente já vê aí a primeira pessoa, como sempre, Mila, a Maria Gláucia, ao vivo aí com a gente. Seja bem-vinda, minha irmã. A paz do Senhor Jesus para você. Saudade. Também tem aí o homem de Deus, o varão Galileu, Tiago Aires. A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Tem também a minha galeguinha. Te amo, meu amor. Tô com saudades, viu? A sua irmã passou mais perfume que você para fazer essa live. E aí tem Emerson Prado aí, eu Prado.Emerson. Chechelzinho, Pai do Senhor Jesus, meu irmão. Meu marido. É ele mesmo. E aí tem outra pessoa aí, Mark UP, não sei se você conhece, eu não conheço. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ah, esposa linda, isso é só para puxar a sardinha pro saco dele. Né? Vamos lá, vamos começar, cunhada. Tem 5 pessoas ao vivo, pessoal que a gente já conhece. A gente vai iniciar essa live, vai iniciar a palavra e quem for entrando já vai ouvindo, né? Vamos orar, né? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, como somos gratos, Pai, por estarmos reunidos diante da Tua palavra, por podermos aprender mais de Ti, Senhor. Aprender mais de Ti porque Te amamos, porque entendemos que Tu és necessário em nossas vidas, porque sem Tu, Senhor, não somos nada. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de a cada dia entendermos mais desse Deus que cura, que restaura, desse Deus que modifica vidas, modifica interiores, né? Modifica o nosso ser como um todo. E nós te agradecemos, Pai, por tanta misericórdia e principalmente por tanto amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, cunhada. Então vamos começar lendo o texto, né? Pode ficar à vontade. Na Vamos lá. sequência a gente faz a aplicação. Eu deixei um pouquinho longo, mas vamos lá. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava:
Se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído poder, que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Tua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Então, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então, entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos e deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém, minha irmã. Amém. E a gente vê, né, uma coisa que fica nítido aqui são dois tipos de fé, né? A fé de Jairo e a fé da mulher enferma. São dois tipos de fé, duas situações distintas, porém a cura ela foi realizada por uma única pessoa, né? O Senhor Jesus, que é o único que tem essa capacidade de operar milagres, né? Então, eu vou fazer uma breve transição, como eu gosto de fazer, que é do capítulo de Marcos por inteiro, o capítulo 5 de Marcos por inteiro. Então, do verso 1 ao 20, a gente vê que Jesus ele vai para outra margem do mar da Galileia, para o território dos Gerazenos, com o objetivo de curar um endemoniado que estava com a legião de demônios. E ninguém sabe de quanto tempo ele estava com aqueles demônios. E também ninguém sabe quantos demônios eram. Né? Só sei que o texto diz que ele disse que eram muitos. Né? E ele mesmo se intitulou que o nome dele era Legião, porque era muitos. E aí Jesus, ele, após curar esse endemoniado, o endemoniado, o ex-endemoniado, na verdade, né, que ficou conhecido assim como o ex-endemoniado, ele se propôs em seguir Jesus, em caminhar junto com os discípulos de Jesus, né, e fazer a obra de Jesus junto com todos eles. Porém, Jesus tinha alcançado, né? Jesus ele foi com um propósito muito maior do que o que todos pudessem imaginar na época, que foi de ir para esse território dos Gerazenos, curar esse cidadão e fazer dele um missionário, um pregador da palavra de Deus. E assim aconteceu. Esse homem, após a cura,
após ser curado, ele realmente saiu em Decápolis, né, que são as 10 cidades mais influentes daquela região. Ele saiu pregando o evangelho, o testemunho, né, o testemunho dele, né, de tudo que Jesus fez na vida dele. Foi justamente o que Jesus pediu e ele obedeceu. E aí Jesus volta novamente, né, para o local de origem, né, para outra margem do Mar da Galileia, onde ele estava pregando o evangelho e contando aquelas 4 parábolas que a gente viu no capítulo 4 de Marcos. E quando ele chegou lá, já tinha uma multidão esperando ele, né? Já tinha uma multidão. Por quê? Porque as pessoas sabiam que ele ia voltar, né? Eles iam voltar. E Jesus foi recebido por essa multidão de pessoas. E na sequência chegou Jairo, né, que foi um dos principais da sinagoga, que você já leu aí, suplicando Jesus para que ele curasse a filha dele que estava à beira da morte. E Jesus, ele aceitou o pedido, foi com Jairo, porém, no meio do caminho, como você acabou de ler, Jesus, ele não sabia, mas todo mundo que estava com ele interrompeu a caminhada por uma situação que realmente necessitava de um milagre, que foi a situação dessa mulher, a mulher enferma. Essa mulher, como o texto diz, ela estava há 12 anos com um fluxo de sangue, né? Acreditamos que era algum problema aí menstrual, que durou 12 anos, e essa mulher ficou muito pobre. E na época, a gente sabe que, se a gente for ler no contexto da cultura judaica, a mulher, quando ela estava no ciclo normal, natural de menstruação, ela já era considerada uma mulher impura, uma mulher imunda. Ninguém poderia tocar nessa mulher, ninguém poderia sentar na cadeira que ela sentou, ou sentar ou deitar na cama que ela deitou, porque se assim fizesse, essa pessoa seria considerada também impuro e imundo, né? Então, assim, era um contexto complicado na época. E, assim, essa mulher, ela se afastou de tudo e de todos, né? Ela precisava fazer isso. Porque você sabe que a cultura é algo que está na nossa mente, e para sair, para a gente mudar uma cultura, eu acredito, na verdade, que não se muda uma cultura. A gente pode melhorar um pouquinho a mentalidade, mas mudar uma cultura é uma coisa muito extrema. E essa mulher, ela estava passando por essa situação complicada por causa dessa cultura judaica. E essa mulher, ela não podia cultuar Deus nas sinagogas, no templo, não podia cumprimentar as pessoas nas ruas. Ela estava vivendo uma desgraça, aquilo não era vida. Ela estava. Eu não sei se aquela mulher, alguém ajudava ela, o texto não fala. Só sei que uma mulher, no contexto dessa época, numa situação dessa, ela não tinha direito de trabalhar, não tinha direito de nada. Ela tinha que ficar 100% excluída da sociedade, do mercado de trabalho, do templo, das religiões aliás, da religião, né? E a gente falando no contexto judaico, a gente sabe que lá só existia essa religião, né? Porque lá, apesar dos pecados, né, dos judeus, a gente sabe que eles acreditavam em um único Deus, né? Tinha um ou outro que fugia dessa linha, mas, no geral, a maioria acreditava em Deus e sabia que só existe um Deus. Enfim, e Jesus, ele é interrompido, a caminhada de Jesus rumo à casa de Jairo é interrompida por essa mulher. Uhum. Essa mulher, ela criou uma grande fé. Eu posso dizer que a fé dessa mulher é como um grão de mostarda. Essa é uma boa comparação para fazer com um grão de mostarda. Porque essa mulher, ela disse o seguinte: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Minha irmã, isso é muita fé. E eu vou ler aqui na minha versão,
do 25 ao 34, para a gente entender melhor a situação dessa mulher. No 25 diz, grande multidão o seguia, comprimindo, né, apertando, né, muita gente, aquele muvucão. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Ela gastou tudo, todos os recursos, e não adiantou nada, ela continuou enferma. E, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Em Mateus e em Lucas, vai dizer que ela tocou a orla das vestes de Jesus. A pontinha, né, das vestes. Porque dizia, né, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Isso é muita fé. Continuando. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, né, do seu sofrimento. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A gente, como viu aqui no texto, ela passou 12 anos sofrendo, né? E o primeiro ponto aí, em comum com a história da filha de Jairo, é a questão do tempo, né? Que é 12 anos, essa mulher passou com essa enfermidade, uma enfermidade que não tinha cura na época, não tinha outra alternativa, ela estava desesperada, estava acabada em todas as frentes da vida dela, em todas as vertentes da vida dela, ela estava acabada. E tinha a filha de Jairo que estava enferma e acabou falecendo. E também tinha 12 anos. Então, a analogia, aliás, a ligação que eu faço aí é que a mulher sofreu 12 anos e Jairo teve 12 anos de alegria, né, como a gente estudou no sábado passado. Uma família, um pai, uma mãe, eles podem ter, pode faltar tudo na casa deles, pode ter qualquer tipo de dificuldade. Mas se eles têm um filho ou uma filha saudável, isso aí eu acho que é a maior riqueza para um pai e para uma mãe. Com certeza, um pai e uma mãe, assim, Jairo era uma pessoa rica também. Um pai e uma mãe que já é rico e vê o filho ou a filha bem de saúde, meu irmão, isso aí é alegria. É por isso que eu faço essa ligação. Uma teve 12 anos de sofrimento e o outro teve 12 anos de alegria. Mas Jesus não olha para nada disso. Jesus apenas, ele faz o milagre, ele opera o milagre, ele transforma a vida das pessoas, a vida daquele que o busca, daquele que o recebe, daquele que aceita a verdade que vem dele, que é a única verdade. E é interessante que quando ele pergunta aqui, quem me tocou nas vestes, os discípulos diz que, ele diz assim, respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Então, assim, eles estavam levando muito no lado literal. Jesus, é importante saber que Jesus, ele é filho de Deus,
E ele, quando estava aqui como homem, ele também tinha os atributos divinos. Ele tinha os atributos de Deus. E os atributos que eu vou citar são onipotência, onisciência e onipresença, que são os atributos de Deus. Ninguém tem esses atributos, a não ser Ele. E Jesus sabia quem o tocou. Jesus sabia o que ia acontecer ali, naquela estrada. Só que ele perguntou, né? Ele é uma coisa que deixa a gente curiosa, né? Ele perguntou. Se ele perguntou é porque ele não sabia. Não, ele sabia sim. Da mesma forma, eu vou ligar essa passagem aqui, aquela passagem do Jardim do Éden. Quando o homem e a mulher pecaram, Deus caminhando pelo jardim, ao cair da tarde, Deus perguntou, aliás, o homem e a mulher se esconderam. E aí Deus chamou, né? E eles disseram, estamos nus. Primeiro Deus perguntou, onde vocês estão? Deus sabia onde eles estavam. Depois, quando eu ouvi a sua voz, a gente se escondeu porque estávamos nus. Aí ele perguntou de novo, quem te fez saber que vocês estavam nus? Aí Deus não sabia? Sabia. Deus deu a oportunidade naquele momento deles declararem, né, a verdade, deles se arrependerem. Você pode ler aqui Gênesis do primeiro capítulo ao último capítulo. Você não vê Adão e Eva se arrependendo. Você não vê. Um começa a colocar a culpa no outro, mas não se arrepende. E voltando para essa passagem da mulher enferma, Jesus perguntou, quem me tocou nas vestes? E ainda mais, ele ficou olhando, como quem estava procurando. Jesus sabia quem tocou, porque ele tinha e tem a onisciência de Deus, que ele mesmo declarou. Ele disse, eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai são um, então eles têm o mesmo poder. Só que eles trabalham, né, em personalidades diferentes. Deus Pai trabalha com a personalidade de Deus Pai, ele trabalha com a personalidade de Deus Filho. E assim por diante. É uma questão muito complexa, essa parte da Trindade. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, com a sua onisciência, ele sabia quem o tocou. Mas ele, assim como Deus lá no Éden, deu a oportunidade de Adão e Eva declarar toda a verdade, Jesus também deu essa oportunidade para essa mulher. E aí ela declarou toda a verdade. E a verdade, eu pergunto, que verdade é essa? Essa verdade é justamente a história dela. Né? Como a gente estudou e como ela falou aqui, porque é importante saber que o livro de Marcos, ele foi escrito por Marcos, sendo que foi na ótica de Pedro, do apóstolo Pedro. Pedro, ele vivenciou tudo isso aqui. Na sequência, ele passou um tempo caminhando com Marcos, evangelizando com Marcos. E Marcos aprendeu com Pedro. Pedro contou toda essa história, toda a passagem que ele trilhou com Jesus. E Marcos escreveu. E Marcos escreveu isso aí com o intuito de evangelizar os romanos. Então, assim, ele procura colocar detalhes, porque o pessoal de Roma não conhecia essa região. Eles não conheciam essa cultura. Então, assim, ele precisava detalhar muita coisa. Porque senão as pessoas iam fazer muitas perguntas e, assim, ele não ia poder estar em todos os lugares para poder explicar. Então, ele precisou entrar um pouco mais, ter um pouco mais de detalhes aqui, para que as pessoas pudessem entender esse texto e esse contexto da época. E, assim, e essa questão de Jesus perguntar, porque ele estava dando a oportunidade para essa mulher declarar toda a verdade, para que ela também
tivesse a oportunidade de glorificar a Deus. E a gente vê ela glorificando a Deus, né, se curvando diante de Jesus. Né? Aqui está muito, muito resumido. Eu acredito que eles conversaram mais coisas, mas era muita gente acompanhando Jesus. Eu acredito que muita gente conversando, conversa paralela. É por isso que a gente vê algumas traduções meio diferentes. Marcos fala umas palavras diferentes de Lucas e de Mateus. Mas isso aí é por causa daquela questão de a gente estar no meio da multidão, e uns falam de um jeito, outros falam de outro, e acaba que a gente ouve de uma forma de um lado e do outro a gente ouve de outra forma. Mas é como o Tiago falou, é isso que torna a Bíblia verdadeira. Né? Porque se a história fosse igualzinha, era como se dissesse assim, fizeram um arrumadinho aí para convencer os bestas. E, na verdade, Deus não trabalha dessa forma, né? Deus, ele quer que a gente trabalhe com a verdade, porque ele é a verdade. E, seguindo aqui, Jesus, ele deu essa oportunidade para essa mulher declarar toda a verdade, para essa mulher glorificar a Deus, e também ele a libertou. Essa mulher estava aprisionada na sua enfermidade. Essa mulher, ela estava aprisionada tanto na vertente espiritual, como na vertente social, como também fisicamente. Essa mulher estava acabada. E Jesus liberta essa mulher. Jesus diz, filha, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. É muito bom ouvir essa passagem, é muito bom a gente conhecer a verdade, né? Sabendo que tudo isso aqui foi realmente um fato, uma história verídica. Isso nos dá uma certeza, né, que a gente está seguindo Deus certo, que a gente está no caminho certo. E eu fico por aqui, cunhada. Não sei se você tem alguma coisa para corroborar com a aplicação, pode ficar à vontade. Sim, só sobre essa questão de que quando Adão e Eva pecaram, né, que Deus foi lá e interpelou eles, onde estão, e o fato de Jesus ter perguntado à mulher, ter perguntado quem tocou em minhas vestes, é que Jesus, Deus espera de nós que a gente declare os nossos pecados e declare a nossa fé. E é o mínimo que a gente pode fazer, né? Nos declararmos pecadores para podermos ser merecedores de perdão, porque se a gente não se considera pecador, a gente vai esperar perdão de quê? Se a gente não se considera pecador, né? E declararmos a fé para a honra e glória dele, né? Então, foi bem aplicada a questão de Gênesis, né, nesse contexto de que sim, Deus perguntou, mas isso não quer dizer que ele não sabia. Ele sabia sim. Ele quer ouvir de nós tanto o erro quanto a declaração de amor, que é falarmos que cremos nele, né? Então, é isso que Deus espera de nós. Mas muito bom, muito feliz mais uma vez. Isso tem sido muito engrandecedor para nós. E vamos orar, né? Agradecimento a Deus. Vamos Né? orar. Antes de orar, vamos nos despedir do pessoal, né? O pessoal que acompanhou a gente aí. E vamos agradecer a todos que entraram, os que puderam ficar, os que por alguma questão não puderam continuar, mas a gente sabe que a semente foi plantada, né? Uma hora ela floresce, né? Exatamente. Pode orar. Senhor, como somos gratos, Pai, por estarmos na Tua presença, por podermos te sentir, Senhor, junto a nós nesses momentos, em nossa caminhada de fé.
Como somos gratos porque um dia enxergamos o quanto tu és necessário, Senhor, em nossas vidas. Como somos gratos, Pai, porque tu nos recebeste, mesmo sendo nós tão pecadores. Nós te agradecemos, Senhor, por tanto que tu faz por nós, sem que nem a gente perceba, mas sabemos que tu age, que tu cuida, que tu protege e, principalmente, Senhor, tu nos concede forças para a gente poder continuar a nossa jornada. Em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, cunhada. Deus te abençoe. A paz Amém. seja Jesus aí, para você, para o Chachazinho, para todos que nos assistiram. Fiquem Amém. com Deus. Até sábado. Tchau.